Fala galera, professor Ricardo Barros aqui, continuando o nosso assunto de introdução ao direito administrativo. Meu aluno, já vimos o que é Estado, governo, coisas do tipo aí, administração pública em sentido geral. Vamos ver agora algumas definições mais normativas, começando aqui da diferenciação entre o direito público e o direito privado. Meu aluno, no direito público, você tem uma relação natural de desigualdade entre a administração pública e o administrado. O direito público possui prerrogativas que o direito privado não tem. Como assim, Ricardo? Por exemplo, o direito tributário. O direito tributário é o direito de lhe cobrar um imposto, uma taxa, um tributo. Uma vez que chega na sua casa ali um DARF, uma GRU, né, alguma situação lá para você pagar o imposto, que teve algum fato gerador, você não tem como contestar aquele imposto, a não ser que ele esteja errado. Mas ele estando devido, você não tem como contestá-lo, porque o poder público, ele possui essa função, né? Ele possui essa prerrogativa de impor aquela tributação. Tanto que, se você não pagar, haverá multa, haverá várias aí sanções para você, caso você não pague seu imposto. Perceba, então, que no direito público existe aí uma relação verticalizada, né? Uma relação de desigualdade verticalizada. Uma relação de desigualdade, né, entre o administrador e o administrado. Já no direito privado, é ao contrário. Você tem relações horizontalizadas. Como assim? Não há prerrogativa, né, em regra, para nenhum lado. Como, por exemplo, no direito civil. Quando você vai tratar uma situação de divórcio, vão se ouvir os dois lados. Vai ser tentada uma conciliação. Vai haver, em tese, uma horizontalidade ali, né, no tratamento jurídico. Porque você tem os mesmos graus de direitos e prerrogativas como cidadão do que a outra pessoa também como cidadão. E isso vai funcionar também no direito empresarial, no direito comercial, né? Coisas do tipo. Meu aluno, eu quero que vocês saibam de uma coisa muito importante. A administração pública, ela pode lidar com uma visão predominantemente privada, de direito privado. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, em todo caso, de todo modo, nunca exclusivamente privada. Como assim, Ricardo? Meu aluno, imagina que a administração pública, por algum motivo, ela quer fazer uma sede do INSS, né, que é uma autarquia, vamos ver isso, uma autarquia federal, em determinada cidade. E aí ela começa a procurar prédios, né, comerciais para alugar. E você é dono de um prédio comercial, né? Você não estaria estudando para concurso se fosse dono de um prédio comercial, imagino eu. Mas vai que você é dono aí de um prédio comercial e a administração pública, ela chega e vai negociar com você. Ela não pode, como administração pública, falar o seguinte: olha, você vai me dar isso aqui, eu vou te pagar R$1 por mês, porque eu sou administração pública e pronto. Não, não pode acontecer isso. Perceba que em uma situação dessa, numa relação comercial, vai ser predominantemente o direito privado, mas não exclusivamente, porque uma vez alugado, feito direitinho, existem prerrogativas próprias do poder público. Vão existir prerrogativas no contrato para proteger o interesse da coletividade, ok? Então, por hora, é importante você saber disso. Por mais que possa haver uma relação predominantemente regida pelo direito privado, nunca vai existir uma relação exclusivamente regida pelo direito privado quando estamos tratando de uma relação em que um dos lados seja o Estado, ok? Se você fizer ali uma compra com outra pessoa, vai ser direito privado. Beleza? Mas nessa situação em que um dos lados for o Estado, nunca vai existir uma relação
exclusivamente de direito privado. É isso que você precisa saber por hora. Meu aluno, olha só, como já falamos sobre isso, não preciso nem dizer para você, né, que tal qual o direito tributário, o direito administrativo, que é fonte do nosso estudo, é de direito público. Temos também que o direito constitucional é de direito público. O direito tributário é de direito público. O direito penal, por exemplo, vai ser de direito público, ok? Porque pode, inclusive, fazer uma restrição da sua liberdade, né? Você não pode ali, porque o cara tá te devendo, prender o cara em casa. Pode, mas não deve, não faz uma porra dessa. Ok? Beleza? Show de bola. Então nós temos essa situação aqui. Já no direito privado, nós temos o direito civil, como eu falei, né? O direito empresarial, porque são relações aqui da esfera privada. Ricardo, e se uma empresa estiver licitando com o poder público, vai continuar sendo em parte pelo direito privado, porém nunca exclusivamente, pois sempre haverão as prerrogativas de direito público. Ok? Tranquilo? Show de bola. Vem pra cá então tá aqui, ó. Direito público, constitucional, administrativo, tributário, penal, processual. Direito privado, direito comercial, que é o empresarial, né? Direito civil, direito do consumidor, ok? E aqui está uma parte aqui da doutrina, né? Que vai definir o direito administrativo como um todo. Olha que interessante. O direito administrativo é o conjunto das normas jurídicas de direito público que disciplinam as atividades administrativas necessárias à realização dos direitos fundamentais e à organização e funcionamento das estruturas estatais e não estatais encarregadas de seu desempenho. Meu aluno, olha que interessante uma coisa que nós temos que saber sobre o direito administrativo como ciência, né? Como aí parte integrante do seu estudo. O direito administrativo, perceba que essa definição que eu falei, que é doutrinária, tá? Eu já vou explicar para você o que é doutrina. Essa definição, ela fala de um conjunto de normas. Então é muito importante você saber que o direito administrativo, ele não é codificado. Como assim, Ricardo? Meu aluno, se você quer estudar direito constitucional, a grande base, não vai ser tudo, mas a grande base de onde tudo vai partir é da Constituição Federal de 88. Se você quer estudar direito tributário, a grande base é o Código Tributário Nacional. Se você quer estudar direito penal, a grande base é o Código Penal. Todas as outras coisas derivam dessa grande base. Agora, se você quer estudar direito administrativo, qual é a grande base? Você tem a Lei 8.112, agentes públicos, 8666, licitação, 9784, processo, 8429, improbidade, 12.517, eu acho, lei de essa informação. Você tem inúmeras leis aqui. Tem assuntos que você não tem nem base legal definida, como, por exemplo, a responsabilidade civil do Estado. Você tem espasmos aqui de lei, tudo costurado por doutrina e jurisprudência. Então, o direito administrativo ele não é codificado. Por ele não ser codificado, ele é muito mais fácil de ser compreendido do que efetivamente decorado. Ok? Justamente pois não existe um código unificado no qual você possa ali, né, se dispor para saber o direito administrativo. Isso é muito importante você saber. Ok, meu aluno? Volta para cá. Outra coisa que eu vou te falar é sobre a função extroversa e introversa. Meu aluno, além de função extroversa ou introversa, muitas vezes a doutrina ela fala de poder extroverso ou poder de império, que seria como se fosse aí, né, o poder da administração pública de impor aos seus administrados obrigações, independentemente da concordância destes. Isso vamos ver em momento oportuno. Quando falamos de função extroversa e introversa, é uma definição que vai falar o seguinte: a extroversa, ela se refere ao interesse público primário. Interesse público primário, sim senhor,
Interesse público primário. E o que vai ser esse interesse público primário, Ricardo? É o interesse da coletividade. A Constituição Federal, ela fala, todo o poder emana do povo, ok? O povo é o dono da coisa pública. A administração pública são meros gestores. É como se fosse um síndico, né? Um grande síndico, digamos assim. Então, o interesse público primário é sempre o interesse da coletividade. E temos também a função introversa. E essa função introversa, ela vai ser ligada ao interesse público secundário. E esse interesse público secundário não vai ser da coletividade, e sim da própria administração pública. Preste atenção, então. O interesse público secundário, a função introversa, é relativa ao interesse da própria máquina administrativa, da própria administração pública. Então, você tem aqui interesse público secundário, né? Que vai ser o interesse da própria administração pública. Ok? Isso aqui é só para você entender, beleza? Meu aluno, é muito importante, tá? Eu vou repetir isso muito, que você faça questão, vai fazer questão. Por quê? Porque você vai ver o que efetivamente é cobrado e de que maneira. A minha função é tentar te passar o conteúdo da maneira mais didática possível, mais completa, sem ser também, né, moroso e falar um monte de coisa. Ok? Show de bola, vem para cá. Critérios de definição do direito administrativo. Meu aluno, eu vou te dizer uma coisa aqui, que é o seguinte. Isso aqui eu nunca vi cair em uma questão. Só que aí um aluno meu, ele veio para mim e mandou para mim no meu Instagram uma questão que cobrava o critério do Poder Executivo. E eu fiquei embasbacado. E é uma questão antiga, mas se ela existiu, devemos ver. A doutrina, meu aluno, ela vai falar em vários critérios aí, tá? 6 ou 7 critérios. Eu vou colocar aqui apenas os principais, apenas o que eu acredito que tem mais chance de eventualmente cobrar em prova. Sempre lembrando que num universo aí de 1000 questões vai cair uma, e olhe lá, mas vai que essa uma esteja na sua prova. Então vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso aqui, ok? Meu aluno, a definição do direito administrativo pelo critério do Poder Executivo nada mais é do que dizer que a administração pública e suas normas se fazem a partir do Poder Executivo, que seria o quê? Presidente, ministros, né, governadores nos estados, prefeitos, municípios, secretários, etc, etc, etc. Ou seja, vai dizer que toda a administração pública está condensada no Poder Executivo. Por isso que fala critério do Poder Executivo, ok? São definições. Vai se ver, estudando mais a fundo a doutrina, que essa definição ela não foi suficiente. Então tiveram que haver outras definições. Mas basicamente aí você tem que saber quando se fala em critério do Poder Executivo. Quando eu falo em critério do serviço público, é a mesma ideia, mas em vez de pensar o Poder Executivo, eu vou estar pensando no serviço público. Este critério vai falar que todo direito, toda norma e toda administração pública se orienta para a prestação de serviços públicos, que esse seria a principal função, o principal critério da administração e do direito administrativo. Também sabemos, né, que não é apenas isso. Existem funções de governo, funções de cúpula, funções estratégicas, funções de Estado, né, que elas podem extrapolar aí também a mera prestação do serviço público. Lógico que nós, cidadãos, como pagadores de impostos, necessitamos de um serviço público adequado. Ok? E a outra coisa é o critério teleológico ou finalístico, que lida com princípios que vão orientar a administração pública para uma finalidade ali, né, de atingimento do interesse público. Então, quando eu falo aí de teleológico, finalístico, eu estou falando de
princípios de interesse público, uma administração voltada para os seus princípios e que alcance o interesse público, ok? Existem outros critérios, como o critério negativista, né, que fala que é muito difícil conceituar o direito administrativo e blá blá blá. Eu vou colocar no material de vocês apenas esses 3 critérios, direitinho, explicadinho, que eu acho mais do que o suficiente para que você não fique aí, né, colocando muito conteúdo desnecessário. E aqui, mais uma frase da doutrina: o direito administrativo, então, é o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem órgãos, agentes e atividades públicas tendentes a realizar os fins desejados pelo Estado, se relacionando muito aí ao critério teleológico ou finalístico. Ok? Vamos para frente. Fontes do direito administrativo. Meu aluno, essa parte aqui, ela é bem importante. Vou botar aqui no cantinho, eu acho que dá para fazer assim, tá? Que são as fontes do direito administrativo. Como assim? É aonde o direito administrativo se baseia. E nós vamos ter, basicamente, 2 tipos de fonte. As fontes primárias e as fontes secundárias. As fontes primárias, elas seriam, digamos, as mais importantes. É a opinião da mãe, né? Você fala assim, puta, eu não sei como fazer isso, vou pedir a opinião da minha mãe. Minha mãe e meu pai seriam as fontes primárias. Ah, eu quero aí uma outra análise, vou pedir a opinião dos meus brothers. Meus brothers seriam as fontes secundárias, ok? É mais ou menos aí nessa visão. E, meu aluno, parte da doutrina, ela vai falar que as fontes primárias são as leis. E apenas as leis, porque ela vai estar abarcando nas leis também a Constituição Federal. Então as leis, elas vão ser a fonte primária do direito administrativo. Também, né, podemos falar aqui, para fins de prova, que fonte primária é Constituição Federal e leis. A doutrina, alguns doutrinadores falam, né, que lei já abarca a Constituição Federal, mas para fins de prova, fonte primária, Constituição Federal e leis. Ok? Tranquilo? Ou seja, frente a um problema do direito administrativo, o primeiro lugar que eu vou procurar para solucionar esse problema é a Constituição e as leis. As leis que estão lá criadas, bonitinhas, lembrando que a administração pública pode fazer apenas aquilo que a lei permite. Ok? Vamos ver isso também com mais detalhes. E as fontes secundárias, meu aluno? Você pode estar achando, sentindo falta de uma coisa, mas calma lá. As fontes secundárias são a doutrina. Finalmente eu vou falar disso aqui. O que seria a doutrina? A doutrina são os estudiosos do direito que discorrem sobre a matéria, que vão falar sobre as matérias. E é por isso que existe doutrina dominante, doutrina minoritária, porque tem gente que concorda com uma coisa, outra corrente de doutrinadores concorda com outra coisa, aí você tem a doutrina dominante, é por isso que você vê assim, direito administrativo para Maria de Pietro, é isso, direito administrativo para Celso Bandeira de Mello, é aquilo, ou seja, você tem aí visões diferentes de doutrinadores. Meu aluno, não é apenas se formar e sair escrevendo que vai lhe transformar num doutrinador, você tem que ser uma pessoa estudiosa, erudita, pesquisadora do direito para alçar, né, essa situação que é um reconhecimento, vão lhe reconhecer como parte da doutrina, ok? Então doutrina nada mais é que isso, são os estudiosos discorrendo sobre as leis, falando sobre os conceitos. Isso aqui se baseia muito no direito administrativo, a doutrina, porque como eu falei, pelo direito administrativo não ser codificado, existem assuntos em que não existe uma lei específica, existe mais doutrina, ok? Outra coisa que é uma fonte secundária são os costumes. Como assim, Ricardo? Perceba, meu aluno. Antigamente era normal você saber que a sua avó, sua bisavó, se casou quando tinha 13, 14, 15 anos com um homem muito mais velho. Hoje isso seria escandaloso, muito diferente. Então várias situações, comportamento sexual, né, orientação sexual, questões polêmicas como drogas, aborto, isso assim eu estou falando o extremo, mas o direito ele é
todo influenciado pelos costumes de uma época, ok? Então os costumes, né, eles vão ser fontes secundárias que o legislador, né, o magistrado, o juiz, frente ao caso concreto, também poderá considerar. E por último, como fonte secundária, nós temos as jurisprudência. Existem outras fontes também, tá? Como tratados internacionais, princípios, mas aqui eu vou botar aqui o que é mais cobrado, o que é cobrado em prova. A prova, ela pensa nisso aqui, ok? Beleza. E você tem aqui a jurisprudência. Meu aluno, a jurisprudência nada mais é do que as decisões organizadas do magistrado. Como assim? Digamos que numa situação concreta, aquele juiz fala o seguinte, olha, eu decido que nessa situação tal pessoa tem razão. Digamos que uma situação muito parecida aconteça anos depois. Esse juiz vai ver que houve uma decisão de um outro juiz que teve aquela situação. Ele pode seguir essa decisão parecida ou não, ok? Então, jurisprudência nada mais é do que o conjunto de decisões que não há obrigatoriedade do magistrado segui-la no caso concreto. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, existem as súmulas vinculantes, que são aí, né, editadas pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, e como o próprio nome diz, elas vinculam a administração pública. E a doutrina considera súmulas vinculantes como fonte primária de direito administrativo. Porém, súmulas vinculantes fazem parte da jurisprudência. Então, não raro você vai ver autor falar que súmula vinculante está em jurisprudência como fonte secundária, e você vai ver autor falar que fonte primária tem súmula vinculante. O que seguir? Meu aluno, não vi uma questão da CESP ainda que perguntasse explicitamente uma situação dessa para a gente conseguir ver a posição da banca. Mas eu recomendo fortemente que você leve súmula vinculante como fonte primária. Lembre-se, existem as súmulas e as súmulas vinculantes. Existe súmula do STF, como a súmula 473, que vamos ver no futuro, e existem súmulas vinculantes do STF. Ok? Como a súmula número 13, vinculante número 13, súmula vinculante número 5 e por aí vai. Súmulas vinculantes são mais vinculantes, né? Enquanto as súmulas não são. Tem também súmulas do STJ, né? E por aí vai. Mas o que são consideradas aqui como fonte primária pela doutrina é súmula vinculante. Ok? E por fim, meu aluno, vou deixar aqui só, né? É o seguinte... É uma outra classificação que fala em fonte direta e indireta. Vou ser bem sincero, nunca vi cair. Já vi cair em prova de tribunal, em prova de juiz, às vezes coisas do tipo, muito difícil. Mas, de vez em quando, um aluno vem perguntar, Ricardo, eu vi isso aqui no livro, e aí? Então vou passar para você o bizu. Só lembra do seguinte, fonte direta do direito administrativo é lei e costume. Né? Nada a ver, né? Uma fonte primária e uma fonte secundária. Fonte direta é lei e costume, e você lembra disso. E se você for procurar no Sabe Tudo Google, você vai achar outras definições. Essa é a mais aceita. E indireta vai ser o resto. De verdade, meu aluno, não precisa se preocupar com isso aqui. Muito difícil cair, ok? Mas tá aqui. Vem pra cá. Por isso até eu botei esse asterisco. E por fim, vamos tratar aqui, isso aqui nunca vai cair na sua prova, é só para deixar a aula mais bonitinha, né? A evolução do direito administrativo. Sempre existiu aí, né? Sempre não, mas desde muito tempo tenta se organizar, né? A administração pública de modo a transformar em um Estado de Direito. Aristóteles já fazia isso, depois Platão, né? Com o livro A República, né? Que é a República de Platão. Sempre houve essa tentativa. Porém, a primeira expressão mesmo escrita bonitinha falando de direito administrativo considera-se a obra de Montesquieu, né, em 1748, chamado O Espírito das Leis. Ou seja, isso nunca vai cair na sua prova, mas só para você impressionar as gatinhas aí que estão estudando para concurso, ou os gatinhos, ok? Fica a seu critério, beleza? Então, em 1748 houve isso.
Mas após a Revolução Francesa é que começou a tomar mais corpo o direito administrativo, ok? E teve a primeira obra brasileira reconhecida em 1857 no Recife, lá no Nordeste, minha grande região, beleza? Que é o elemento do direito administrativo brasileiro. E finalmente houve a proclamação da República em 89 e desde então tem-se mais cuidado e uma constante evolução do direito administrativo. Ok? Então é isso, meu aluno. Espero que você tenha gostado. Faz questão, meu brother. Não para de fazer questão, que é o que vai te ajudar a chegar no seu objetivo. Ok? Então é isso. Muito obrigado por tudo.